Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as células, como que elas evoluíram e quais são as principais características dos dois grupos de células. Vem comigo! Quando Robert Hooke viu uma célula pela primeira vez em 1666, ele viu algo fechado, como uma cela, daí o termo célula. As células podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo, este que vocês estão vendo aqui, dizem respeito às células procarióticas. Pro vem de protos, primitivo, antigo, aquele que veio primeiro. Existem fósseis dessas células de 3,8 bilhões de anos. Então, são os seres mais antigos a deixarem registro fóssil na Terra. Elas são as bactérias e as arqueias, tá? Qual que é a característica básica, então, das bactérias? As bactérias, elas têm um DNA não retido no núcleo. Portanto, o DNA fica solto no citoplasma, numa parte aqui que a gente pode chamar de nucleoide. O citoplasma contém inúmeras organelas celulares chamadas de ribossomos. Os ribossomos, eles fazem proteínas para a célula. Além disso, existe uma parede celular que nas bactérias é de peptido glicano, que é uma estrutura resistente, já que essas células não têm citoesqueleto. Todo mundo aprendeu que as bactérias e as arqueias são unicelulares. De fato, a gente pode entender sim que elas são unicelulares, mas olha que interessante. O livro do Alberts, que é uma das principais referências quando se fala em histologia e citologia, aí, né, trouxe aqui uma bactéria filamentosa multicelular, Anabena cilíndrica, né? Então, essas bactérias aqui, elas têm células que não se desprendem em um filamento, portanto, a gente pode considerá-las sim uma exceção de multicelular, tá? Essas células em V aqui, elas com esse aspecto fazem fotossíntese, essas aqui são uma forma resistente formando esporos, e essas aqui no formato de H, elas se especializam justamente aí na fixação do nitrogênio, tá? Agora nós temos também aqui, ó, as células eucarióticas, aquelas que teriam evoluído a 1,7, mais ou menos 1,7 bilhão de anos, tá? Essas células, elas são mais complexas. Elas são encontradas atualmente no domínio eucária, domínio do eucária ou eucariontes, tá? No caso das bactérias que eu citei aqui anteriormente, existem dois domínios para elas. Pode ser o domínio das arqueias e um domínio que teria evoluído primeiro, que são as domínio da bactéria, tá? Esse domínio da arqueia está intimamente mais relacionado com esse domínio aqui, então teria evoluído por último, embora bactéria e arqueia sejam procariontes, não apresentam núcleo. Uma outra característica importante das células eucariontes dizem respeito, então, a inúmeras organelas celulares. Nós vamos estudar isso para frente, mas existem organelas membranosas e não membranosas. A principal organela, sem dúvida, é o envelope nuclear ou carioteca, que dá nome aí à célula, tá? Mas e grudado nela tem o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi e assim por diante, tá bom? Como que as células teriam evoluído? Basicamente, é preciso, então, que houvesse a presença de uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem a constituição lipoproteica,
tá? Então, basicamente, ela cria aqui, ó, uma área que não é tão permeável à água assim, né? Portanto, ela é formada em bicamada, como a gente vai estudar, mas ela seleciona aqui dois meios importantes, um meio extracelular e um meio intracelular, que obrigatoriamente são diferentes. Quem controla o trânsito de substâncias é a membrana plasmática. Algumas coisas entram, outras saem, com ou sem gasto energético. Tudo bem? Outro ponto importante é ter aqui uma molécula de ácido nucleico. Esse ácido nucleico é importante porque é ele quem guarda as informações genéticas da célula. Existe aí basicamente duas hipóteses importantes, mas talvez a mais plausível, depois eu vou explicar o porquê em outra aula, mas talvez mais plausível que esse material genético aqui, ele evoluiu sendo o RNA primeiro. Então existe um mundo de RNA, para que depois todas as células atuais exibam DNA, por ser uma estrutura muito mais estável do que o RNA, tá bom? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Basicamente, as células evoluem há muito tempo. Existe uma clara evidência de que as células primitivas, elas são muito mais simples, né? As células procarióticas, isso nós vemos hoje, e as células eucarióticas muito mais complexas. Então, até a próxima aula. Curta aí, qualquer dúvida é só enviar nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Compartilhe essa aula para que mais pessoas adquiram um conhecimento aprofundado, gratuito.